Às vezes, a vida parece um eterno recomeço. Você acorda e sente que está outra vez no ponto de partida, como se todo o esforço de ontem tivesse se dissolvido durante a noite. O corpo se levanta, mas a alma ainda não sabe para onde ir. É uma angústia silenciosa, o desejo invisível de mudar, de prosperar, de encontrar um significado que dê sentido ao que se vive. Mas por dentro, há um bloqueio, um nó entre o querer e o conseguir. E é aí que nasce o sentimento de estar sempre começando do zero. Talvez você conheça bem essa sensação. A de olhar para sua própria vida e sentir que existe algo dentro de você que pede mais clareza, mais abundância, mais paz, e ao mesmo tempo sentir-se preso em padrões antigos, repetindo as mesmas escolhas, os mesmos medos, os mesmos resultados. É como andar em círculos dentro da própria mente. O coração deseja o novo, mas os hábitos inconscientes continuam chamando de volta o velho. E é por isso que tantos se sentem cansados, não de trabalhar, mas de não ver sentido no que constroem. A sabedoria bíblica nos ensina que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 9. Essa verdade antiga continua ecoando hoje, mesmo em meio à pressa e ao barulho moderno. Prosperidade não é uma dádiva repentina, é uma colheita silenciosa. Cada pensamento, cada reação, cada escolha é uma semente. E o solo onde ela cresce é o nosso interior. Se o solo é confuso, ansioso, desatento, a colheita também será. Se o solo é firme, paciente e cheio de propósito, então a colheita virá, no tempo certo, do jeito certo. Epicteto, o filósofo estoico, escreveu: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Essas palavras são um lembrete precioso. A vida sempre terá partes que fogem ao nosso domínio, mas há algo que nunca nos é tirado: o poder de escolher como reagimos, como pensamos, como nos preparamos. E é justamente nesse espaço entre o que acontece e o que decidimos fazer com o que acontece que nasce a prosperidade. Não a prosperidade superficial de quem acumula, mas a prosperidade serena de quem cresce. Por isso, este vídeo não é sobre fórmulas mágicas, é sobre fundamentos, sobre o que é possível cultivar dentro de si, mesmo quando lá fora nada parece favorável. Aqui vamos caminhar juntos por 10 hábitos prósperos, e cada um deles é uma semente. Cada hábito traz consigo uma sabedoria antiga, uma prática simples e uma força que, quando repetida, transforma. Não de repente, mas de forma profunda e duradoura. Ao longo deste caminho, você vai descobrir que começar do zero não é um castigo, é uma dádiva disfarçada. É o chamado para reconstruir, desta vez com consciência. E toda reconstrução verdadeira começa por dentro, na maneira como você enxerga, sente, decide e age. Esses 10 hábitos serão os instrumentos para isso, para que o seu recomeço não seja uma repetição do passado, mas o nascimento de uma nova estrutura interior. Então respire fundo. Este é o início de uma jornada de 60 minutos, onde cada palavra foi pensada para te lembrar de algo que o mundo tenta te fazer esquecer. Você não está preso ao que foi. A prosperidade não está distante. Ela está sendo construída, silenciosamente, em cada escolha que você faz agora mesmo. Quando terminar este vídeo, talvez o mundo lá fora continue igual, mas você não será o mesmo. Porque prosperar, no fundo, é aprender a dominar o único território que realmente te pertence, o seu próprio interior. E é desse lugar que tudo começa. Existe um instante silencioso em que a alma entende que prosperidade não é um presente que alguém entrega, mas uma escavação paciente do que já está dentro de nós. Muitos vivem esperando encontrar a vida pronta, como se bastasse tropeçar em um tesouro. Mas a verdade é que prosperar é mais parecido com o trabalho de um escavador do que com o de um descobridor. O escavador não busca algo mágico, ele remove o que encobre o valor. E é exatamente isso que você precisa compreender. Prosperar é limpar, pouco a pouco, o solo da mente, até revelar o ouro que sempre esteve lá.
Há uma parábola antiga, em Mateus, capítulo 25, sobre o servo que recebeu talentos. Um deles os enterrou por medo de perder. Outro, mesmo com pouco, agiu. Trabalhou, multiplicou, expandiu. O mestre não elogiou aquele que guardou o que tinha, mas aquele que fez algo com o que recebeu, ainda que fosse pouco. A sabedoria contida nessa história é profunda. Prosperidade não é ter muito, é fazer algo com o pouco que se tem. É a fidelidade no que parece pequeno que abre o espaço para o que é grande. Talvez até aqui você tenha vivido esperando o momento certo para começar, mas a mente de escavador não espera. Ela observa o terreno que tem hoje, os recursos, as dores, as habilidades, os bloqueios, e começa a limpar com cuidado, com atenção, sem pressa. É assim que se transforma o caos em estrutura. Prosperar não é correr, é preparar o solo, e o solo é o seu interior. Por isso, tire da mente a ilusão de que a vida precisa estar perfeita para você agir. Comece a perceber o que está ao seu alcance neste instante. O escavador não se desespera por ainda não ver o ouro. Ele confia no processo de remover, de depurar, de clarear. A cada dia, ele aprende a distinguir entre o que é terra e o que é tesouro. E esse discernimento é o primeiro sinal de maturidade. Quando você passa a agir como um escavador da própria vida, o tempo deixa de ser inimigo. Cada gesto, cada tentativa, cada falha se transforma em ferramenta. Mesmo os dias que parecem vazios são parte da escavação. A mente de escavador sabe que não se trata de achar, mas de revelar. E é por isso que quem insiste em agir, mesmo quando tudo parece pequeno, sempre acaba multiplicando. Reserve alguns instantes do seu dia para mapear o seu terreno interior. Observe o que há em você que pode ser usado, o que precisa ser limpo, o que já é valioso, mas ainda está encoberto. Essa observação é o início de toda construção verdadeira. Porque quem enxerga o próprio solo aprende a plantar com sabedoria. Reconhecer a mente de escavador é entender que prosperar não é um destino, é uma escavação constante. E o mais belo é que quanto mais fundo você vai, mais luz encontra. Não porque a luz está escondida na terra, mas porque o próprio ato de escavar faz a alma brilhar. Há um momento entre o que acontece e o que você faz a respeito. É um espaço quase invisível, mas é nele que mora a liberdade. A maioria das pessoas vive reagindo automaticamente. À crítica, à rejeição, ao medo, ao atraso, à falta de dinheiro. Reagem sem perceber que antes de qualquer ação existe uma percepção. E é essa percepção que define o rumo da vida. Epicteto disse: não são os eventos que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre eles. O que ele quis dizer é simples e profundo. Não é o que acontece que destrói a paz. É o que você pensa sobre o que acontece. Imagine um arqueiro. Ele não solta a flecha antes de mirar. O impulso seria rápido, mas o acerto exige consciência. Assim é com a mente humana. Aquele que aprende a observar antes de reagir ganha uma força que poucos têm. Dominar a percepção é como aprender a respirar dentro da tempestade. O mundo pode gritar, mas por dentro há silêncio. E desse silêncio nasce a clareza. A percepção é o filtro por onde tudo passa. Se ela estiver turva pela raiva, tudo parecerá ameaça. Se estiver coberta de medo, tudo parecerá impossível. Mas quando a percepção se purifica pela presença, cada acontecimento se torna um mestre. Até a dor passa a ensinar, até a crítica passa a lapidar. Por isso, o verdadeiro domínio não é o domínio sobre as pessoas ou as circunstâncias, mas sobre a forma como você escolhe enxergar. Antes de responder a uma provocação, a uma cobrança ou a um obstáculo, aprenda a criar uma pequena pausa. Essa pausa é a distância entre a escravidão emocional e a liberdade interior. Ela não é fuga, é consciência. É o instante em que você pergunta a si mesmo: o que realmente está acontecendo aqui? É o mundo que me ameaça ou é a minha interpretação que me aprisiona? A resposta muda tudo, porque muda o campo de onde você age. Dominar a percepção é o primeiro passo da sabedoria prática.
é escolher não ser refém das próprias reações. É a arte de ver antes de agir, de entender antes de decidir. E quanto mais você exercita essa pausa consciente, mais lúcida se torna a sua vida. Prosperidade é, antes de tudo, percepção clara, porque quem enxerga com calma, age com poder. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é resultado apenas de esforço visível, o trabalho, o dinheiro, as conquistas. Mas existe um ambiente invisível que sustenta ou sabota tudo isso. É o campo emocional, o solo relacional, onde as sementes da prosperidade são plantadas. Sem esse solo fértil, nada floresce. Você pode ter boas ideias, pode trabalhar incansavelmente, mas se o coração estiver tomado por medo, culpa ou comparação, a colheita será estéril. Prosperar é, antes de tudo, nutrir o invisível. Jesus disse: "Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração." Essas palavras não falam apenas de riqueza material, mas da direção do foco interior. Se o seu tesouro está na aparência, no reconhecimento ou na aprovação dos outros, seu coração estará sempre inquieto. Mas se o seu tesouro está na integridade, na paz e na verdade, seu coração se tornará um lar. E um coração em paz é o solo mais fértil para a prosperidade. Observe as vozes que falam dentro de você. Há dias em que a voz do medo domina, outras vezes é a voz da comparação. E, em alguns momentos, surge a voz serena da gratidão. Cada uma dessas vozes cria uma atmosfera. A voz do medo encolhe, a da comparação sufoca, a da gratidão expande. Cultivar o ambiente invisível é aprender a escutar qual voz tem guiado seus passos e, com doçura, escolher qual delas merece permanecer. Da mesma forma, o ambiente relacional influencia silenciosamente seu destino. As pessoas com quem você convive, as conversas que alimenta, os vínculos que mantém, tudo isso molda sua energia e seus pensamentos. Cercar-se de quem eleva é uma forma de honrar o próprio caminho. Cercar-se de quem suga ou diminui é abrir brechas na própria força. Prosperar é aprender a selecionar, não com julgamento, mas com consciência, o tipo de energia que se quer compartilhar e receber. O ambiente invisível é o jardim onde a alma repousa. Se o jardim for cultivado com presença, respeito e gratidão, tudo o mais floresce naturalmente. Quando você cuida do que não se vê, o que se vê se alinha por consequência. A prosperidade não começa com o acúmulo, mas com o equilíbrio do que vibra dentro de você e ao seu redor. Cuide do invisível, e o visível se transformará. Em um mundo que mede valor pela pressa, a verdadeira sabedoria se revela na capacidade de desacelerar. A maioria das pessoas acredita que produtividade é sinônimo de velocidade, mas o excesso de movimento frequentemente é disfarce para a fuga de si mesmo. Quando você desacelera, o barulho exterior se torna audível, mas o silêncio interior começa a falar. E é nesse silêncio que o invisível se revela. O invisível é a intuição, o insight, o entendimento sutil que não nasce da pressa, mas da presença. A neurociência já demonstrou que uma mente em constante pressão perde a capacidade de conexão e criatividade. O cérebro estressado deixa de ver possibilidades e se fixa em problemas. Desacelerar não é preguiça, é estratégia. É um ato de coragem em um tempo em que todos correm para não parecerem parados. O sábio não corre. Ele se move no ritmo da consciência. Ele entende que há momentos em que parar é avançar. Quando você escolhe diminuir o ritmo, começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Pequenas intuições, sutis orientações, sensações que não são lógicas, mas verdadeiras. O corpo fala, a alma sussurra, e o silêncio traduz. Esse tipo de escuta é um dos maiores hábitos de prosperidade, porque quem aprende a ouvir o invisível toma decisões mais alinhadas, evita o desgaste e reconhece quando algo apenas brilha, mas não ilumina. Crie um espaço de quietude, ainda que pequeno. 10 minutos pela manhã ou à noite, onde nada precisa ser resolvido, apenas sentido. Nesse intervalo,
O que é essencial se aproxima e o que é supérfluo perde força. O silêncio é como um espelho. Reflete o que você realmente é, sem as distrações do mundo. E quanto mais você se vê com verdade, mais lúcida se torna sua caminhada. Desacelerar é a mais sutil forma de inteligência. É um retorno à sanidade, um reencontro com a essência. A pressa promete controle, mas o silêncio oferece clareza. E só quem tem clareza pode construir prosperidade sólida. Quando o mundo disser corra, lembre-se, quem ouve o invisível caminha com o tempo e nunca contra ele. Toda perda parece no início um ponto final. A morte de um sonho, a rejeição, o fracasso, a despedida. O coração sente como se algo tivesse sido arrancado e por um tempo o vazio domina. Mas com o passar dos dias, algo silencioso acontece. A dor começa a ensinar. As perdas, quando olhadas com sabedoria, se tornam portais de transformação. Elas não apenas arrancam o que é velho, mas revelam o que ainda pode nascer. E é aí que a prosperidade começa a agir de forma invisível. O salmista escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Essas palavras não são apenas consolo, são direção. Elas nos mostram que até nos vales há presença, há aprendizado, há recomeço. A vida não retira para punir, ela retira para ensinar. As perdas não são o fim da estrada, mas uma mudança de rota. E quem aprende a caminhar mesmo no escuro, acaba encontrando a luz dentro de si. Muitos se perdem tentando entender o porquê da dor, quando o verdadeiro poder está em perguntar: para que isso está acontecendo? Essa simples mudança de pergunta transforma o peso em propósito. Cada perda contém um código de crescimento, mas ele só se revela quando a mente deixa de resistir e o coração começa a aceitar. O sofrimento não é o castigo, é o chamado para uma nova consciência. Pense em uma perda marcante da sua vida. O que ela tentou lhe mostrar? Talvez tenha revelado o que você não via, talvez tenha libertado o que já não servia. Há sabedoria escondida até nos momentos que parecem injustos. Quando você se permite extrair o aprendizado, o que antes era ferida se torna fundação. O que parecia ruína se torna solo fértil. É assim que a dor se transforma em prosperidade. A alma que compreende isso se torna inabalável, porque já não teme o que perde, entende o que ganha. E o ganho é interno, silencioso, duradouro. Prosperidade é a habilidade de transformar até as perdas em janelas. Janelas por onde a luz entra, janelas por onde a vida respira. Quando a perda chegar, não se desespere. Talvez o que ela levou era o que impedia o novo de florescer. Grande parte do sofrimento humano nasce de acordos silenciosos que fazemos sem perceber. Acordos com a culpa, com a necessidade de agradar, com a ideia de que precisamos ser perfeitos para sermos amados. Desde cedo, aprendemos a assinar contratos invisíveis com frases como: eu sempre tenho que dar conta, eu não posso falhar, eu preciso ser forte o tempo todo. Esses contratos moldam atitudes, relacionamentos e decisões, e com o tempo se transformam em correntes. Prosperar exige revisar o que foi assinado com medo e reescrever com consciência. A mente repete o que acredita ser lei. E se, dentro de você, há uma lei inconsciente que diz eu não mereço, toda tentativa de prosperar será sabotada. Nenhuma técnica, nenhum plano, nenhuma estratégia externa é capaz de romper um contrato interno que ainda diz eu não posso. Por isso, a verdadeira transformação começa na escuta dessas vozes que operam em silêncio. É preciso observar quais crenças ainda governam sua vida e quais delas não representam mais quem você é. A psicologia chama isso de contratos emocionais. Compromissos invisíveis que definem como nos comportamos diante da vida. Alguns desses compromissos foram herdados, outros nasceram da dor. E o mais curioso é que muitos desses contratos foram criados para nos proteger. Só que o que um dia protegeu agora aprisiona. Por isso, revisá-los é um ato de coragem e maturidade espiritual.
É o momento de olhar para dentro e dizer: eu posso escolher de novo. Quando você reescreve o próprio contrato, a vida muda de tom. A rigidez dá lugar à flexibilidade. O medo dá lugar à fé. Trocar "eu tenho que" por "eu escolho" é um gesto de libertação. É quando você passa a agir por convicção e não por obrigação. Essa mudança sutil é o início da verdadeira prosperidade, porque o poder pessoal volta para suas mãos. Revisar o contrato emocional é o mesmo que declarar independência interior. É compreender que o passado não tem mais autoridade sobre o seu presente. A partir desse instante, você não vive mais por imposição, mas por alinhamento. E quando suas escolhas refletem quem você realmente é, tudo o que está fora começa a se alinhar também. Prosperar é viver com contratos conscientes, e isso é liberdade em sua forma mais pura. Existe uma ilusão muito comum na mente humana: acreditar que prosperidade nasce de grandes saltos, que é preciso mudar tudo, alcançar muito, conquistar rápido. Mas o que verdadeiramente transforma uma vida são as pequenas vitórias invisíveis, aquelas que quase ninguém vê, mas que, silenciosamente, constroem a base de algo duradouro. O mundo aplaude resultados, mas a alma cresce no processo. E quem aprende a celebrar o processo encontra a paz no caminho, não apenas no destino. Jesus disse: bem-aventurado o servo que o seu Senhor, vindo, achar fazendo assim. Essa passagem fala sobre a fidelidade ao que parece pequeno. Aquele que é constante no simples se torna digno do grandioso. A prosperidade não é um prêmio, é consequência da continuidade. É o resultado da soma de escolhas discretas, silenciosas e consistentes. Que é justamente por isso que muitos desistem, porque não veem o fruto imediato. As pequenas vitórias são as provas de que você já está avançando, mesmo quando o mundo ainda não percebe. Manter a calma em meio à discussão, responder com gentileza quando seria mais fácil reagir, terminar uma tarefa mesmo sem motivação, tudo isso é prosperidade em ação. São sinais de que o seu interior está mais forte que o caos ao redor. E é essa força interior que sustenta toda a riqueza duradoura. Acelerar o foco nas pequenas vitórias é mudar o olhar sobre o próprio progresso. Em vez de esperar o momento perfeito, você começa a reconhecer a beleza do que já existe. O que você sustenta hoje, mesmo cansado, o que você continua acreditando, mesmo sem aplausos, são as raízes invisíveis que preparam o florescer de amanhã. Prosperar é permanecer, mesmo quando o mundo grita por pressa. O segredo está em cultivar a constância silenciosa. É ela que diferencia o sonhador do construtor. O sonhador espera o milagre, o construtor honra o processo. E toda pequena fidelidade diária é uma semente de abundância futura. Então, lembre-se, enquanto o mundo busca resultados, o sábio constrói fundamentos, porque são as vitórias invisíveis que preparam o terreno para o que um dia será visível. Poucos percebem, mas prosperidade não se trata apenas de dinheiro, tempo ou oportunidades. Ela começa pela forma como você administra sua energia. Existe uma economia invisível que governa todas as áreas da vida. A economia do corpo e do espírito. Quando ela está desequilibrada, tudo se desgasta. Quando está em harmonia, tudo floresce. Prosperar é saber investir energia no que realmente alimenta e não desperdiçá-la com o que apenas distrai. O corpo é o templo onde habita sua consciência. Ele guarda sinais de tudo o que você sente e pensa. Cada excesso, cada tensão, cada emoção reprimida tem um custo energético. Ignorar o corpo é como gastar o capital mais precioso sem perceber. Da mesma forma, o espírito também tem sua economia. Palavras negativas, ambientes pesados, relacionamentos drenantes. Tudo isso são gastos invisíveis que diminuem sua força vital. A sabedoria antiga nos ensina: a mente é como um jardim. Se você gastar todas as sementes hoje, amanhã não terá colheita. Isso vale para tudo. Há pessoas que desperdiçam energia tentando controlar o que não depende delas, debatendo com o passado, insistindo em vínculos que já se encerraram. Esse
É o tipo de dívida que rouba a prosperidade. A verdadeira riqueza está em aprender onde colocar sua atenção, porque onde sua atenção repousa, sua energia se multiplica. Comece a observar o que nutre e o que consome em você. Há conversas que fortalecem e outras que drenam. Há hábitos que clareiam a mente e outros que a confundem. Aprender a economia do corpo e do espírito é fazer escolhas conscientes. O que eu levo comigo e o que eu deixo ir. Esse discernimento cria espaço para o equilíbrio, e o equilíbrio é a base de toda a abundância. Prosperar é viver com sobriedade interior. É saber descansar sem culpa e agir sem pressa. É reconhecer que a energia é o verdadeiro capital da alma, e que investir bem nela é garantir lucidez, saúde e expansão. Quando o corpo e o espírito estão em harmonia, até as batalhas mais difíceis se tornam mais leves, porque a força deixa de vir da resistência e passa a vir da sabedoria. Desde cedo, fomos ensinados que o sucesso é consequência de possuir mais dinheiro, mais reconhecimento, mais segurança. Mas esse paradigma é uma armadilha silenciosa. Ele cria uma vida voltada para o acúmulo e não para o crescimento. A verdadeira prosperidade, porém, segue a direção oposta. Primeiro você se torna mais, depois você tem mais. Porque tudo o que é externo é apenas reflexo do que está sendo cultivado dentro de você. Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino é o estado interior de alinhamento, de integridade e clareza. É a consciência de quem vive com propósito e retidão. Quando essa base está firme, o restante, o dinheiro, as oportunidades, as conexões, surge naturalmente como consequência. É por isso que tantos que alcançam muito ainda se sentem vazios. Construíram fora o que esqueceram de edificar dentro. O mundo moderno glorifica o ter, mas o ser é o que sustenta. O que adianta conquistar tudo se a alma continua em ruína? Prosperar, no sentido mais profundo, é inverter a lógica, é investir na sua essência antes do seu patrimônio. É fortalecer o caráter antes da imagem. É escolher ser inteiro, mesmo quando ainda não é admirado. Quem cultiva o ser, atrai o que é compatível com sua verdade, e o que chega, chega para permanecer. Quando você se compromete em se tornar uma versão mais sábia, paciente, disciplinada e compassiva, começa a mover o mundo invisível ao seu favor. O universo responde à coerência interior. Se você quer prosperidade, pratique a integridade. Se deseja abundância, pratique a generosidade. O ter se manifesta quando o ser está alinhado. Essa é a matemática espiritual da vida. Inverter o paradigma é um ato de fé e de lucidez. É compreender que o poder não está em acumular, mas em sustentar o que se tem com consciência. É deixar de buscar fora o que só floresce dentro. Prosperidade não é resultado de pressa, mas de presença. Quando você escolhe ser mais justo, mais inteiro, mais sereno, tudo o que é verdadeiro começa a se somar naturalmente à sua caminhada. Vivemos em uma época em que tudo parece urgente. Responder rápido, decidir rápido, crescer rápido. A pressa se tornou uma linguagem aceita, mas ela cobra caro. Ela rouba profundidade, significado e direção. A maioria das pessoas vive correndo sem saber para onde vai, confundindo o movimento com propósito. A verdadeira prosperidade, porém, não nasce da velocidade, mas da intenção. O que você faz pode ser grande, mas se não for guiado por um porquê verdadeiro, se esvazia com o tempo. Os antigos filósofos nos ensinaram que a vida deve ser medida não pela quantidade de anos, mas pela qualidade das intenções. Marco Aurélio escreveu que aquilo que não é feito com propósito é desperdício de alma. E é exatamente isso. Prosperar não é acumular resultados, é edificar sentido. O homem próspero é aquele que constrói algo que permanecerá mesmo quando ele não estiver mais aqui. Ele entende que o legado é o fruto mais maduro da consciência. Quando se vive apenas pela urgência, tudo se torna imediatismo.
as relações, os projetos, os desejos. Mas quando se vive pelo propósito, o tempo ganha outra textura. Você para de correr atrás do relógio e começa a caminhar ao lado dele. O que nasce de propósito não precisa de pressa, porque carrega consistência. E o que carrega consistência floresce no tempo certo. Construir com propósito é também um ato de coragem. É dizer não à distração e sim à direção. É acordar todos os dias e perguntar: o que eu estou construindo realmente importa? Se a resposta for sim, então a sua vida já é próspera, porque ela serve a algo maior que você. E toda construção que serve ao bem, à verdade e à consciência nunca se perde. Mesmo que o mundo não veja, o universo reconhece. O legado é a assinatura da alma no tempo. Ele nasce das pequenas escolhas, dos gestos coerentes, da paciência em permanecer fiel ao que é essencial. Prosperar é isso. Construir com calma o que o tempo não poderá destruir. Porque quando o propósito guia, o resultado se torna apenas um detalhe. O que fica é o rastro de sentido que você deixou pelo caminho. E esse rastro é a verdadeira forma de riqueza. Toda transformação verdadeira se apoia em uma força silenciosa chamada disciplina. Ela é o alicerce invisível por trás de cada hábito próspero, o fio que costura a intenção à ação. Muitos acreditam que prosperidade depende de motivação, mas a motivação é instável. Ela vem e vai conforme o humor, o clima ou os resultados. A disciplina, por outro lado, é estável. É ela que mantém o caminho mesmo quando o entusiasmo desaparece. É ela que sustenta a fé quando a pressa tenta tomar o lugar da paciência. A mente humana tende a buscar recompensas imediatas. Por isso, a disciplina assusta. Ela exige repetição, constância, silêncio. Mas é justamente essa repetição que reprograma o sistema nervoso, que ensina a mente a agir mesmo quando não há vontade. A disciplina não é rigidez, é liberdade. Porque quando você treina a si mesmo para cumprir o que promete, passa a confiar em quem é. E a autoconfiança é o terreno mais fértil da prosperidade. Imagine a disciplina como uma chama interna que nunca apaga, apenas muda de intensidade. Há dias em que ela é fogo vivo, há outros em que é brasa discreta, mas sempre presente. Quando você aprende a cuidar dessa chama, percebe que a constância é mais valiosa do que a intensidade. Não é o quanto você faz em um dia que muda sua vida, mas o quanto você mantém ao longo do tempo. Essa é a matemática dos que constroem de dentro para fora. Adotar um pequeno ritual diário de encerramento é uma prática que fortalece essa chama. Um momento de 2 minutos no fim do dia para revisar seus hábitos, agradecer o que foi feito e ajustar o que precisa ser melhorado. É uma forma de reafirmar: eu continuo presente. Essa simples repetição cria raízes profundas, porque a disciplina é feita de gestos pequenos, repetidos com consciência, até que se tornem parte natural de quem você é. A disciplina invisível é a guardiã da prosperidade. Sem ela, até o melhor dos propósitos se perde na distração. Com ela, até o menor dos esforços se torna caminho. Quando você entende que o segredo está em permanecer, não em impressionar, algo muda dentro de você. O mundo pode ser instável, mas a sua presença se torna firme. E é essa firmeza silenciosa que sustenta tudo o que floresce com verdade. Poucos percebem o quanto o ambiente humano reflete o estado da alma. As pessoas ao seu redor são espelhos que revelam aspectos do que você carrega por dentro: sua força, suas feridas, suas crenças e suas limitações. Não se trata de julgar os outros, mas de compreender que toda convivência é um campo de energia que influencia silenciosamente o caminho. Prosperar é aprender a escolher com sabedoria os vínculos que fortalecem sua luz, sem culpa por deixar partir o que já não contribui para o seu crescimento. Muitos homens e mulheres talentosos perderam tudo, não por falta de capacidade, mas por estarem cercados de pessoas que drenavam sua vitalidade. Outras, ao contrário, floresceram porque tiveram ao lado quem as lembrava de quem realmente eram. Nenhum ser humano prospera isolado.
O solo da alma é nutrido pelo afeto, pela confiança e pela troca genuína. Relacionamentos saudáveis não são um luxo emocional, são instrumentos espirituais de expansão. Os relacionamentos prósperos são aqueles baseados na verdade, não na conveniência. São laços que sustentam o seu propósito, que respeitam o seu silêncio, que inspiram você a permanecer fiel a si mesmo. E da mesma forma, ser uma presença próspera na vida de alguém é oferecer luz sem cobrar retorno, é apoiar sem se anular, é amar sem se perder. Essa reciprocidade energética cria um campo de abundância mútua, onde ambos crescem sem competir. Mas há também o lado oposto. Vínculos que exaurem, que pedem mais do que oferecem, que se alimentam do drama e da culpa. Esses vínculos precisam ser vistos com coragem e discernimento, porque permanecer em ambientes que reduzem a sua energia é como tentar florescer em solo árido. Prosperar exige limites. E limite não é frieza, é respeito próprio. É dizer, eu posso amar e ainda assim me preservar. Mapeie silenciosamente os relacionamentos que te elevam e os que te diminuem. Aumente a presença junto daqueles que inspiram paz e reduza o espaço dos que trazem confusão. Essa escolha é sagrada. Ela define a frequência da sua vida, porque a prosperidade se multiplica no campo certo, e o campo certo é sempre aquele onde a sua alma se sente em casa. Prosperar não é consumir mais, é investir melhor, e esse investimento começa em um terreno que poucos valorizam, o próprio ser. Há quem gaste horas absorvendo informações que não aplicará, quem colecione estímulos que apenas anestesiam, mas quase ninguém dedica tempo à lapidação da própria consciência. O verdadeiro investidor de si mesmo entende que o maior retorno vem daquilo que fortalece sua mente, sua clareza e sua presença. Tudo o que ele faz é guiado por uma pergunta simples: isso me expande ou me dispersa? A neurociência mostra que o cérebro se transforma pela repetição consciente. O que você pratica se fortalece e o que você negligencia enfraquece. Essa é a base da autotransformação. Investir em si é escolher de forma deliberada quais pensamentos, emoções e aprendizados você deseja nutrir. Não se trata de acumular conhecimento, mas de aplicá-lo até que se torne sabedoria viva. Cada leitura, cada reflexão, cada silêncio é um depósito feito no banco invisível da alma. Há uma diferença profunda entre consumir e investir. Consumir é preencher o vazio momentâneo. Investir é ampliar a estrutura que sustenta sua jornada. O consumismo busca o prazer imediato. O investimento interior busca o crescimento sustentável. Quando você passa a reservar tempo para aprender algo que o desafia, para escrever o que sente, para refletir sobre o próprio comportamento, está multiplicando o valor do seu próprio ser. E isso é prosperidade em sua forma mais pura. A mentalidade de investidor de si mesmo também implica responsabilidade. É compreender que ninguém pode prosperar em seu lugar. Você é o gestor da sua energia, o curador das suas crenças, o guardião da sua atenção. E a atenção é o ativo mais valioso do mundo moderno. Tudo o que tenta te distrair está, na verdade, tentando te empobrecer. Por isso, o investidor consciente não desperdiça foco. Ele o direciona para o que edifica. Reserve 1 hora por semana para esse tipo de investimento. Ler algo que eleva, ouvir algo que acalma, escrever algo que esclarece. Essa hora é como uma semente plantada em solo fértil. Com o tempo, ela se torna clareza, maturidade e poder de decisão. O retorno é silencioso, mas certo. Porque todo investimento interior, mais cedo ou mais tarde, se manifesta em prosperidade exterior. Quem investe em si mesmo jamais perde. Ele apenas cresce, até mesmo quando o mundo parece parar. No início desta jornada, falamos sobre a angústia de quem sente que começa do zero todos os dias, sobre o peso de querer mudar e não saber por onde. Agora, depois de percorrer esses 10 hábitos e suas ramificações, é possível ver que o zero nunca foi o fim. Sempre foi o ponto sagrado de recomeço, o lugar onde tudo pode ser reconstruído, não pela força da pressa, mas pela clareza do propósito.
O que parecia vazio era, na verdade, solo fértil esperando novas sementes. A sabedoria bíblica ensina: quem planta justiça terá colheita de paz. E essa frase resume toda a essência desta caminhada. Prosperar não é correr atrás de bênçãos, mas plantar as causas que naturalmente as atraem. Cada hábito que você aprendeu aqui, da mente de escavador à disciplina invisível, é uma semente de justiça interior, uma escolha alinhada com a verdade, com a presença e com o autocontrole. É a partir dessas pequenas fidelidades que o destino começa a se alinhar. Epicteto, em sua serenidade, lembrava que a liberdade não está em controlar as circunstâncias, mas em dominar a si mesmo. Quando você aprende a dominar seus pensamentos, suas emoções e suas reações, descobre que nada lá fora tem o poder de te tirar do centro. E é desse estado de equilíbrio que a prosperidade verdadeira emerge. O exterior apenas espelha o que você cultivou no interior. Agora o convite é simples, mas profundo. Escolha um desses hábitos e viva-o nos próximos 7 dias. Apenas um. Não por obrigação, mas por presença. Veja o que muda dentro de você quando o movimento se torna consciente. Talvez o mundo não se transforme imediatamente, mas você vai sentir a diferença. E quando você muda o seu estado interno, inevitavelmente muda o campo em que vive. Lembre-se, prosperidade não é um evento que acontece, é um estado que se constrói. Ela não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. O que hoje parece pequeno é, na verdade, o início de uma estrutura grandiosa. Imagine o seu futuro olhando para trás e agradecendo pelo dia em que você começou, porque esse dia é hoje. O zero de hoje será um dia lembrado como o alicerce de uma vida plena, sábia e próspera. Antes de encerrar, permita-se deixar uma frase nos comentários. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Escreva, e ao escrever, sinta que algo dentro de você se reorganiza. E depois, leia as palavras de outros. Inspire-se nelas, porque este espaço é um campo de energia viva. E se este conteúdo tocou algo em você, lembre-se de se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, onde cada vídeo é um passo a mais nessa estrada de sabedoria, autodomínio e prosperidade verdadeira. Continue caminhando em silêncio, com fé e com presença. Porque a alma que permanece fiel ao que é verdadeiro, um dia colhe em abundância tudo o que semeou com amor.